vamos continuar. Aqui nós vamos começar agora a marcha da profecia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, o verso 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse verso sempre me impressionou. Por quê? Porque ele traz a terrível verdade que todos vão adorar a besta. O negócio será assim tão grandioso, tão fantasioso, tão cativante, que o mundo inteiro vai apoiar essa lei. O mundo inteiro estará envolvido, adorando a besta, achando que está adorando. Essa é a grande questão, achando que está adorando o Criador. Isso é algo que a gente precisa estudar para a gente entender. Então, vamos aqui para alguns versos que Ellen White trouxe, alguns textos, e ela diz assim: o mundo está cheio de tempestades, guerra e contenda. Preste atenção, está dizendo que tempestades, guerras e contendas são problemas sociais e problemas climáticos, ok? É isso que ela está dizendo aqui. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o mundo, ao mando de um chefe, se una. É a profecia que ela está dizendo. Então, problemas climáticos e sociais fará com que o mundo estabeleça um chefe. Esse chefe que eles vão estabelecer, segundo ela aqui, é o poder papal. E embaixo vem dizendo assim: a religião do papado será aceita pelos governantes. Talvez você já tenha lido esse texto, eu acredito que você já leu. Quando diz que os governantes vão aceitar a religião do papado, significa o quê? Já parou para pensar? Eu ficava imaginando assim: o que é a religião do papado? Bom, a religião católica é adorar a imagem, Maria, né? Acender vela para santo, purgatório, inferno, né? Essas coisas. Então, será que o mundo, os governantes, então, se tornarão católicos romanos? Será que é isso? Porque aqui está dizendo que a religião do papado será aceita. E, através de questões climáticas e sociais, o mundo vai eleger um chefe. A pergunta é para você refletir aí, que a gente vai responder ela depois. Para você, isso está no futuro ou é já história? É só uma pergunta. Porque a grande maioria das pessoas que eu vejo lendo esse texto, acredito que isso está para frente, tá certo? Então, mais um ponto. Ela diz: quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, os povos de todos os demais países do mundo hão de imitar-lhe o exemplo, e as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Outro detalhe aqui: a América vai se aliar ao papado e as nações do mundo vão seguir esse exemplo, ok? Então, nesses dois textos nós temos 4 profecias. E é aqui que eu quero levar você a identificar na história se isso aconteceu ou não. Vamos fazer igual os pioneiros. Vamos analisar o texto profético e vamos procurar na história se isso é passado ou não. A gente precisa fazer isso, para a gente saber onde a gente está. Nesses dois textos eu tenho 4 profecias que caminham para a lei dominical. Primeiro, crise climática e social, ela diz: o mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Isso vai fazer com que a América se alie ao papado, eles elejam ele como líder mundial e a religião do papado será aceita. 4 profecias, ok? Vamos analisar então. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos problemas climáticos. Isso aqui só foi o ano passado. Quem não viu esse documentário o ano passado, pode ver América em Crise, é o nome do documentário, é tudo em inglês. 3 horas, cientistas e jornalistas juntos, analisando tudo isso que está acontecendo. É incêndio, é inundação, é terremoto, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. O documentário é tão impressionante que eles mostram gráficos da diferença do que acontece hoje em nosso planeta. Isso aí é tudo que eles... pode baixar um pouquinho o áudio para não atrapalhar. Depois a gente vai pedir para vocês aumentarem. E aqui eles estão trazendo que 2024, daqui para frente, a situação vai ficar cada vez mais difícil de sobreviver na Terra, devido aos problemas climáticos. Eles trazem isso daí, eles dão até datas para isso. E quando eles vão analisando, o curioso é que esses cientistas começam a chorar ao vivo. Choram porque o planeta está sendo destruído e que alguma coisa precisa ser feita para salvar a nossa casa. Bom, problemas climáticos não é problemas, a gente já sabe que isso é história. A gente não tem que esperar isso para o futuro, isso já aconteceu. E agora, a América se aliar ao papado. Bom, irmãos, eu tenho para dizer para vocês que 2015 é o ano da profecia. Este ano foi um ano especial,
Porque tudo começa a acontecer aqui, exatamente neste ano. A grande maioria de adventistas no mundo inteiro viu, ficaram impressionados, mas não identificaram a profecia cumprindo-se. E isso acontece ao longo da história do povo de Deus. A profecia vem, cumpre, e ninguém... Lembra lá da época de Jesus, quando Jesus veio a primeira vez? Quem apenas identificou foi 3 magos, pagãos, que foram lá olhar a profecia de Balaão e falaram assim, tem uma estrela diferente, está profetizada aqui, que esses judeus aí estão profetizando. O povo de Deus inteiro estava dormindo, enquanto o Salvador, a majestade do céu, estava se encarnando lá naquela manjedoura. Ninguém sabia da profecia. Isso não impressiona vocês, não? E eu vejo que, em 2015, a profecia estava sendo cumprida. E o povo de Deus comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Veja aqui, isso aqui aconteceu. E isso é cumprimento profético. Porque isso nunca havia acontecido na história da humanidade, desde a queda papal. Esse país, a América do Norte, que foi criado para se desvincular do papado romano, não, nós queremos um país sem rei e sem papa, era o que eles diziam. Agora, o papado está entrando no maior poder civil que os Estados Unidos têm, o Congresso americano, ele entrando, sendo aplaudido por todos. O jornalista ali no final do vídeo, ele diz assim, ele foi ouvido e aceito por todos, democratas e republicanos. E ele diz assim, isso nunca aconteceu na história americana. Aqui está a América aliando-se com o papado. Essa história de em pé aplaudindo aconteceu exatamente por 30 vezes, diz o jornal. Por 1 minuto ele falava uma coisa, as pessoas levantavam e o aplaudiam. Irmãos, se isso não for cumprimento profético, eu não sei mais o que é. A América proclama Francisco líder moral planetário. A irmã diz assim, a América vai se aliar com o papado. O que é isso aqui? Isso é o cumprimento profético, isso aconteceu em 2015. A profecia estava diante de nós em cumprimento profético. Ela disse ainda, no texto que eu mostrei para vocês lá atrás, ela diz, quando os Estados Unidos se aliar, os demais países do mundo vão fazer a mesma coisa. Então vejam aí, o que eles fizeram? Lá na ONU, todos os países representados estavam ali repetindo a mesma cena do Congresso. Todos aplaudiram de pé, recebendo Francisco, líder papal. Ali aplaudido, ele falou sobre questões climáticas, sobre questões ambientais de todas as formas, e foi aplaudido e aceito. A América alia-se ao papado, e o mundo inteiro segue esse líder. Papa Francisco, o líder mundial. A irmã White escreveu, guerras, questões climáticas e sociais vão fazer o mundo se aliar ao papado e estabelecerão ele como chefe. O que vocês estão vendo aqui, irmãos? É o cumprimento profético. Tem gente aguardando essas coisas ainda acontecer. Já aconteceu, tem 9 anos atrás. Vocês estão vendo? E ali até o líder, aqui, ó, do nosso território, né? Está lá, o Papa é o grande líder que temos hoje na Terra, diz o Lula. Ele não perde uma, né? Está junto também. Então, crise climática, está aí para todo mundo ver. A América já se aliou ao papado em 2015. O Papa foi eleito líder mundial, cumprimento profético. Isso, na época dela, era inaceitável. Ninguém aceitava, não, isso não vai acontecer. Sabe o que eu amo na profecia? É que a profecia, ela não cabe dentro da razão humana. Quando Noé chegou e falou assim, esse mundo vai ser destruído em 120 anos por água, as pessoas falaram, esse velho é louco. A profecia não faz sentido com a razão. E Deus, ele gosta de fazer isso com a mente humana. Não, escreve aí o que vai acontecer, isso numa época que ninguém acredita. Não, isso não vai acontecer. A América é impossível, não vai se aliar, a gente saiu de lá por causa disso, a gente vai voltar aos braços deles. Deus falou assim, escreve, porque é isso que vai acontecer. E aí tá, e ninguém percebeu. Mas e a religião do papado sendo aceita? O que seria isso? Bom, vamos analisar. Preste atenção nesse documento que saiu em 2014. O Globo disse assim, Vaticano vai publicar encíclica sobre o perigo das mudanças climáticas. Ok, isso é bem interessante. Mas o que está dizendo a matéria? A matéria diz que o pontífice, eles esperam, os líderes da ONU, ou seja, todos os representantes do mundo, de todas as nações do mundo, esperavam que o que Francisco fosse escrever fosse um imperativo moral e religioso.
Está escrito. Se o que ele fosse escrever fosse também não só moral, mas também religioso, eu tenho então a religião do papado. Observam. E o que mais eles esperavam dessa encíclica? Olha aqui a profecia cumprindo. Eles estavam dizendo que, até então, a ONU nunca tinha chegado a um acordo climático. Fizeram isso várias vezes. No entanto, essa COP que aqui aconteceu que em Paris, a COP 21, o nome já diz. Eles tentaram 20 vezes chegar a um acordo, desde quando começou essa chamada COP, pelas questões climáticas. Nunca chegaram a um acordo. Antes de acontecer a COP 21, o que eles esperavam? Que a encíclica do Papa, olha, a posição do Papa, juntamente com a Conferência do Clima, será fundamental para traçar um futuro mais sustentável para o planeta. Sabe o que os líderes do mundo inteiro estavam esperando? Vamos esperar Francisco escrever a sua carta ou a sua religião, porque é isso que estão dizendo lá. Ó. A gente espera que seja moral e religioso. Então, eles estavam esperando a encíclica papal que trouxesse ordens em relação ao clima, para que, ao ler essa carta, eles então pudessem levar para a COP e então ver se chegassem a um acordo, porque a posição dele ia ajudar a sustentar o planeta. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Ou melhor, o que aconteceu? Né? E aqui, ó, só voltar aqui, a própria Igreja Católica reconhece que o ensinamento social que envolve as questões do clima católico, ela é um ensinamento que está enraizado na autoridade do Papa e faz parte de sua doutrina. Nesse mesmo documento vai dizer que a doutrina social católica tem 130 anos. Então, o que o Papa escreve em uma encíclica sobre o clima, como a Laudato Si, por exemplo, é uma doutrina católica. E quando líderes mundiais abraçam a encíclica papal, está abraçando a doutrina católica. Veja o que está dizendo aqui, esse site oficial da Laudato Si, que é um site católico do Vaticano, está dizendo aqui, ó, uma encíclica é uma carta publicada do Papa que desenvolve a doutrina católica sobre o tópico. Então, ele cria uma encíclica. Essa encíclica foi aceita, eu aceitei a doutrina católica. A Ellen White diz assim, os governantes aceitarão a religião do papado. Então, quando eles aceitaram a encíclica do Papa Francisco para ser aquela que iria dirigir todas as COP para decidir o destino do planeta, eles então aceitaram a religião católica. Deu para perceber? Perceberam aqui? Isso é interessante. Poucos falam isso, poucos estão atentos a isso, mas está lá, e é endereçado a todo o planeta. O que aconteceu logo depois, em junho, quando o Papa Francisco lançou a sua encíclica Laudato Si? Na página oficial da Casa Branca, o então presidente Barack Obama escreveu o seguinte, acredito que os Estados Unidos devem ser um líder. A irmã White falou bem assim, ó, ela será líder, as pessoas vão seguir ela. E que por isso estou comprometido a tomar ações ousadas no país e no exterior. Estou ansioso para discutir essas questões com o Papa Francisco quando ele vier à Casa Branca, ele foi discutir. Em setembro, essa é a minha esperança, que todos os líderes mundiais, está falando dos políticos, e todos os filhos de Deus, estou falando da igreja, perceberam? A unidade, reflitam sobre o chamado do Papa Francisco a se unirem para cuidar da casa comum. Aqui está a maior nação do mundo inteiro, chamando o mundo inteiro a se unir ao papado, a aceitar a sua religião. A religião do papado será aceita pelos governantes, eles aceitaram. Isso está há 9 anos atrás. É história, isso tudo virou história. Nesse vídeo aqui, a secretária executiva da ONU, ela está dizendo essa frase, tenho certeza que todos lemos essa magnífica encíclica de sua santidade, Papa Francisco nos abençoou. A ONU está dizendo assim, todos os líderes mundiais estão dizendo, o Papa Francisco nos abençoou com a sua doutrina. Eles abraçaram, eles aceitaram a doutrina católica. E eles estabeleceram ela para que o mundo siga, e vocês vão ver isso mais à frente. E ali, ó, naquela matéria, está dizendo que a Laudato Si considera pecado a depredação ambiental. Ou seja, a doutrina católica diz que se você destrói o planeta, você está cometendo um pecado mortal. A doutrina católica já foi aceita. E aqui, pela primeira vez na história da ONU, foi aceito, então, a questão climática. Por quê? Porque agora tinha uma orientação moral e religiosa do Papa Francisco que iria ajudar o mundo inteiro a tomar uma decisão. E eles chegaram a essa decisão, pela primeira vez na história. Portanto, aqui nós temos, em 2015, nessa COP 21 que aconteceu em Paris,
segundo Barack Obama no Twitter, na época, hoje o X, isso é enorme. Quase todos os países do mundo acabam de assinar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, graças à liderança dos Estados Unidos. A irmã White disse que eles estariam na frente. E é que, através deles, o mundo inteiro ia seguir a religião do papado. E eles estão seguindo. Irmãos, isso é simplesmente fascinante. 4 profecias, caminhando para a lei dominical, já é história. Sabia disso? Se você não sabia, hoje você está sabendo. Mais detalhes. Estamos caminhando, ok, para a lei dominical. E ela diz, é ao tempo da apostasia nacional. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso. Vou tirar da tela. Quando que seria apostasia nacional para você? Bom, a lei dominical seria apostasia nacional. Eu também pensava isso. Mas presta atenção no texto, que ela vai dizer. Ela não diz isso. Ela diz que a apostasia nacional é outra coisa. Ela diz assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Pulei aqui algumas. Ela diz assim, ó. É ao tempo da apostasia nacional. Quando? Quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado. O que vocês viram aqui? É então que a medida de sua culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal da ruína da nação. Bom, se eu já tenho, desde 2015, todas as nações se enfileirando ao lado do papado, aceitando sua religião, então eu tenho o cumprimento de que a apostasia nacional já chegou. Ela diz, é ao tempo da apostasia nacional. Quando os líderes se uniram ao papado, a apostasia nacional aconteceu. Você sabia disso? E outra coisa, é sinal para nós, sinal para a ruína da nação. E ela continua dizendo mais. Ela diz assim, como a aproximação, olha o segundo padrão, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia, o mundo inteiro unido ao papado, como você viu aqui que já acontece há 9 anos, ela diz, será sinal para nós de que o limite da paciência de Deus está atingido. Irmãos, eu não sei se você entendeu isso. É por isso que eu estou dizendo para você, eu não consigo fazer você entender como eu entendo. Mas está aqui diante de nós. O mundo inteiro, os líderes mundiais inteiros já se uniram ao papado, aceitaram sua religião. E ela diz, povo de Deus, quando isso acontecer, isso é apostasia nacional. Essa apostasia nacional significa 2 coisas. A ruína está chegando e Deus já chegou ao limite de sua paciência. Eu não sei se você está entendendo. Se não está entendendo, o seu problema é sério e é espiritual. E quando eu estava preparando isso, o meu coração ardia. E eu começava a pensar em mim. Eu comecei a pensar, Senhor, aonde eu estou nessa história toda? Há 34 anos, eu tenho tanta coisa para mudar. Eu tenho orgulho, eu tenho egoísmo. Eu tenho problemas de temperamento. Eu tenho problemas na minha alimentação. Até quando eu vou ficar com isso? Irmãos, isso é sério, queridos. A paciência de Deus com essas nações, ela está dizendo aqui, acabou. Nós não estamos mais no limite, o limite acabou. Tudo está avançando para o juízo dele atingir esse povo. Vocês estão entendendo? Isso é muito grave. E eu tenho orado ao Senhor, Senhor, por favor, transforma a minha vida. Dá-me o batismo do teu Espírito, e aqui estão vocês, aonde eu posso compartilhar um pouquinho do que Deus me mostrou, para clamar o meu povo, a vocês, meus irmãos. Eu não sei como está a sua vida, você também não sabe como está a minha, mas eu já falei um pouquinho de vocês, como está a minha vida, cheio de orgulho, de egoísmo, que precisa muita coisa ser mudada, porque senão não vou receber na testa o selo de Deus. Não estou em hipocrisia aqui não, estou dizendo que eu preciso mudar. E eu estou clamando a vocês para que mudem também. A gente precisa disso. O Espírito Santo está para ser derramado, está derramando. A irmã White disse que estaria derramando do nosso lado e a gente não estaria vendo. Acorda, irmãos. A imagem da besta quando se formará? Mais 4 passos. Ela diz assim, a imagem da besta se formaria quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, começarem a influenciar o Estado para ele impor as instituições. Ela diz que isso terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Quando igrejas se unem em pontos comuns, não, deixa a diferença de lado. Você tem as suas doutrinas, permanece com ela. Vamos nos unir naquilo que a gente fala a mesma língua. E aí, quando essas igrejas unidas em pontos comuns começassem a influenciar o Estado, ela está dizendo que isso seria a formação da imagem, certo? Mas, ela diz, o Senhor mostrou-me que a imagem da besta vai se formar antes que termine a graça. Muito bem.
Então, vai vir bem pertinho da graça terminar. Olha que interessante, presta atenção nesse texto, porque aqui vai vir algumas revelações interessantes. Ela diz, católicos, protestantes e mundanos, juntamente aceitarão a forma de piedade. Como é a forma de piedade? É aquela que mostra, sabe? Nossa, é muito bom o que ele está falando. Não tem como. Esse homem não vai perseguir ninguém. Esse sistema não tem como perseguir ninguém, porque eles querem o bem. Ela diz que é aparência, é forma de piedade, mas é destituído de sua eficácia. Por trás existem os verdadeiros propósitos. E ela diz assim, e eles verão, ou seja, católicos, protestantes e mundanos, todos. E quando fala mundanos, aí inclui aqui budistas, inclui aqui islamistas, inclui ateus, todos. Saiu de católico e protestante, mundano ali está envolvendo o mundo inteiro, ok? Ela diz, eles vão ver o quê? Nessa aliança, um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio tanto esperado. Preste atenção nas palavras grifadas, ok? Grandioso movimento, conversão do mundo e milênio. Você está esperando isso, não está? Eu não. Eu já estou vendo. Presta atenção. Igrejas se unem em pontos comuns, aliança grandiosa para a conversão, começam a influenciar o Estado e então formam a imagem da besta. Bom, tudo começou lá, a gente sabe que tudo começou com o Concílio Vaticano, né? Lá em 46. Não, 62, eu acredito. Concílio Vaticano. Começou tudo lá. Quando? Estratégia da igreja. A gente precisa de uma estratégia para abraçar os protestantes. Começou lá. A igreja protestante batia de frente com a igreja católica. Criticava a igreja. E a igreja respondia de cá. E a gente tem muitos documentos hoje que favorecem a igreja adventista em relação ao sábado e ao domingo, porque nessa época a igreja católica começou a acusar os protestantes. Ah, vocês nos acusam de idolatria, né? Que a gente adora imagem, mas vocês estão guardando o domingo, que é criação nossa. Existem muitos documentos católicos, né, que eles escreveram para tentar afrontar os protestantes, que antes os protestantes protestavam, hoje não protestam mais, porque eles estão unidos. E o fim do protestantismo, segundo eles, aconteceram aqui em 1999, nessa celebração ecumênica com os luteranos, onde os luteranos, a Igreja Católica diz que aceitou a doutrina que fez com que acontecesse o racha, né, a reforma protestante, que é a doutrina da justificação pela fé. Aqui está dizendo que o entendimento comum da justificação, aquilo que acabava dividindo, agora nos une. A Igreja Católica assina o documento dizendo assim, aceitamos a justificação pela fé. Dali para cá começa um movimento de unidade entre católicos e protestantes incríveis, mas que se consolida aqui. Exatamente um ano depois que o papado começa a subir no trono e todos aceitam sua religião e se envolvem e se aliam com ele. E o estabelece como líder. Uma profecia vai se cumprindo atrás da outra, percebe? Aqui começou a ser ratificada a unidade das igrejas protestantes da América. A irmã White foi específica. A profecia é específica, irmãos. Ela diz as igrejas protestantes da América, unidas em pontos comuns. Quando nós temos isso? Nesses dois eventos, Together e o The Gathering. Um aconteceu em julho, o outro aconteceu em setembro. Todos eles, igrejas unidas sem diferença doutrinária. Para quê? Qual era o propósito? Eles lançarem um site. Qual era o propósito? O propósito era fazer a América se voltar a Deus. Louvor e oração pela América. É o que eles estão propondo aqui. Isso começou em 2017, um ano depois desses dois eventos, e está até hoje. Eles orando, fazendo com que a América seja agora um país religioso. Volte a ser um país religioso e abandone, escute, o que a esquerda fez com o país. É exatamente isso que eles estão falando. O que a esquerda política fez? Destruiu a moral da América. Fez com que a América aceitasse tudo aquilo que é contrário ao que hoje estão proclamando a lei de Deus. Então a América precisa voltar a obedecer à lei de Deus. E esse movimento começou um ano depois, de 17, e está até hoje buscando levar a América para Deus. Portanto, igrejas se unem em pontos comuns. Isso já é história. Se concretizou, ratificou em 2016 com esses dois eventos, e de lá para cá tem se consolidado cada vez mais. Agora, a aliança grandiosa para a conversão começa a influenciar o Estado e formam a imagem. Ela diz católicos, protestantes e mundanos formam um grandioso movimento para a conversão do mundo e o milênio. Vamos ver. Eu falei para vocês frisarem as palavras, porque a profecia ela é específica. E ela diz assim, olhem na história o cumprimento profético. E eu tenho aqui todas as palavras que ela disse no texto. O movimento católico, ele é global, portanto, um grandioso movimento.
Para que esse movimento? Para quê? Está dizendo lá, conversão do planeta. Então, eu tenho um grandioso movimento para a conversão do planeta. Ela disse isso, ela anunciou isso para nós. Olha, eles vão ver, católicos e protestantes vão se unir. Ela trouxe lá atrás aquilo que iria unir eles, problemas climáticos e sociais. Isso vão fazer eles elegerem um chefe, o papado. Eles vão aceitar a sua religião, vão se unir em pontos comuns de doutrina, vão formar um grandioso movimento para a conversão do mundo e aguardar o milênio. Só falta uma palavra, não é? O milênio. Mas aqui eu tenho um grandioso movimento que é a Laudato Si. Esse movimento, que é da encíclica do Papa Francisco, que começou em 2015, que é a religião do papado que foi aceita, está formando esse movimento e querem converter o mundo inteiro. E eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Esse aqui é um documento que foi lançado em 2009, onde a Igreja Católica, isso aqui é uma Universidade Católica, ela escreveu esse documento que diz assim, a Santa Sé com o Papa Francisco e sua ligação com as 8 metas do milênio da ONU. Então, eles têm um milênio. Já parou para pensar nisso? Então, eu tenho movimento grandioso, conversão do mundo para o início do milênio. Está tudo sendo formado, está seguindo os passos da profecia. Por isso que eu coloquei a marcha da profecia. Ela vai seguindo um passo de cada vez. Lembrem-se, o mundo está unido ao papado, já aconteceu a apostasia mundial, o limite da paciência de Deus já chegou e o cumprimento profético já é história. E vocês vão ver mais. Bom, aqui, isso aqui aconteceu em 2003, quando Ban Ki-moon, que era então presidente da ONU na época, o secretário-geral da ONU, ele foi até o Vaticano se encontrar com o Papa Francisco. Esse vídeo aqui, na época, eu consegui isso. E aqui vocês veem ele entrando, ali ainda tem jornalistas que o estão acompanhando, etc. Em dado momento, todos têm que sair, eles conversam em segredo. Quando ele sai dessa reunião, acontece aqui vocês podem ver que ele está falando alguma coisa, está legendado. Eu peguei e traduzi. Ele está dizendo assim, acabei de voltar do Vaticano, fiquei muito honrado por ter uma audiência tão cedo em seu mandato. Ele tinha acabado de subir ao trono, Papa Francisco. Eu disse à sua santidade que sua escolha do nome em homenagem a São Francisco de Assis foi uma mensagem poderosa para os muitos objetivos, princípios compartilhados pelas Nações Unidas. Tive o privilégio especial de conhecer o Papa enquanto marcamos 1000 dias para o prazo final para os objetivos de desenvolvimento do milênio. A ONU tinha um determinado projeto para começar em determinada data, onde ela diz que isso seria o milênio da ONU. A irmã White trouxe essa palavra, e a gente está identificando aqui. Interessante que quando Francisco sobe ao trono, em 2013, Ban Ki-moon vai lá e conversa com ele. Não está escrito aqui, mas eu julgo o seguinte, que a conversa foi, nós precisamos que você escreva um documento que fale sobre questões climáticas. Por quê? Porque daqui a 1000 dias nós vamos começar os desenvolvimentos do milênio da ONU, que estava no documento, são questões climáticas, e exatamente 1000 dias depois dessa reunião, o Papa Francisco lança a sua encíclica sobre mudanças climáticas. A ONU abraça isso, aceita como sendo a sua Bíblia, porque é através dela que ela está ditando todas as questões das COPs, vocês vão ver daqui a pouquinho. A ONU está seguindo os passos da Laudato Si, do jeito que a profecia diz. Nós temos todas... achei o laser aqui agora, só que esse laser não funciona na tela, né? Agora achei o laser, olha que beleza. Mas não funciona na tela. Muito bem, aqui eu tenho igrejas se unem em pontos comuns, aliança grandiosa para a conversão, e aí eles começam a influenciar o Estado. Ela diz assim, no próprio ato, presta atenção nesse texto, no próprio ato de impor um dever religioso, qualquer dever religioso e secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Então, para eu ter a imagem da besta formada, eu não preciso que os Estados Unidos criem uma lei dominical. É só os Estados Unidos criar qualquer lei que a igreja esteja mandando. É isso que ela está dizendo aqui, olha, no próprio ato de impor um dever religioso. É a igreja que está pedindo o Estado atendeu, imagem da besta. Essa é a verdade. Quando aconteceu a primeira imagem da besta foi formada? Lá atrás, na década de 1880, quando o Congresso atendeu aquelas igrejas proibindo a feira abrir nos domingos, houve ali uma imagem da besta.
E quando o Congresso ou qualquer parte civil da América estabelecer um dever religioso, ela está formando uma imagem. Muito bem. Esse movimento que aconteceu em 2016, no site oficial, isso aqui fui eu que investiguei, eu que tirei o print, eu coloquei lá e traduzi, estão dizendo aqui, olha, a igreja deve novamente se tornar consciência do governo. O que eles querem? Eles querem mandar no Estado, igualzinho a Ellen White disse que iria acontecer. E essas coisas, será que estão acontecendo? Muito bem, 2024 é o ano que começa, né, a profecia. Por quê? Aqui, ó, coloquei o videozinho ali, só para você ver que em 2024, tudo isso começa a acontecer. Já ouviram esse projeto? Quantos aqui já ouviram esse projeto de 2025? Ninguém? Tirando o Adriano, o Marcelo, ali, a família que já participou também lá, já investiga na internet, mas participou da primeira vigília. Tirando eles, ninguém ouviu esse projeto? Irmãos, vocês estão perdendo metade das profecias adventistas. Esse projeto 2025 é um projeto conservador, onde as igrejas protestantes estão unidas e escreveram um documento de 900 páginas. Eu tenho esse documento, eu baixei ele em PDF, dei uma analisada, não tudo nele, mas as principais partes, e é muito interessante, vou passar então para vocês aqui. Aqui é um projeto para o próximo governo, e o próximo governo tem que ser um governo republicano, conservador, porque o que eles querem? Eles querem acabar com essas políticas devastadoras da esquerda. Está escrito lá na matéria, isso aqui é o site oficial deles. A gente quer acabar com o que a esquerda fez. A esquerda destruiu o nosso país. Então a gente quer agora é extrema-direita. Vocês já ouviram muito e muito falar que a lei dominical virá por um poder, né, de direita. Eu confesso para vocês que todas as minhas palestras de profecias, até hoje, até antes dessa, eu bati na esquerda. Bati muito. Tive irmãos que ficaram com raiva de mim porque eu estava dizendo que eu estava sendo político nas minhas palestras na igreja. Irmão, eu não estou sendo político, eu estou trazendo corrupção do evangelho apoiado por sistema político. É diferente. Só que agora eu tenho que bater na direita. Porque a irmã White falou bem assim, está lá no livro Eventos Finais, e ela falou na época dela, que o povo de Deus não deveria votar para colocar tais homens, ou seja, os homens que eram favoráveis a leis dominicais, no cargo, porque se esses homens ganhassem e lançassem leis dominicais, esses irmãos que votassem nestes, que aprovam leis dominicais, seriam culpados de seus pecados enquanto eles estiverem no cargo. Então isso era muito sério. Então nós estamos vendo agora um projeto, 2025 já está em andamento desde o início do ano, que está propondo que o próximo presidente tem que ser conservador para acabar com as políticas de esquerda. E quem que eles estão apoiando? Quem, irmãos? Donald Trump. Se não for ele, vai ser um outro que eles vão apoiar. Mas Kamala Harris não pode. Biden também não pode. Vocês viram que Biden já saiu de circulação, já tirou o carro dele de campo, tem que ser Kamala Harris. Mas eles estão trabalhando com Donald Trump. E isso que é interessante. O que o projeto diz? O projeto, eles querem que o nacionalismo cristão, ou seja, pastores, né, que estão apoiando Donald Trump, comecem a liderar a nação. O nacionalismo cristão é isso, ele quer dominar a nação. E aqui você vê que grupos de legisladores cristãos de extrema-direita pretendem fundir a igreja e o Estado. E o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo o fim da separação entre igreja e Estado, que proíbe que crenças religiosas sejam estabelecidas por leis. Qual é o argumento deles? O argumento deles é muito interessante, irmãos. Eles dizem assim, a Constituição proíbe assassinar, a Constituição proíbe roubar, a Constituição protege o casamento. Então, eu tenho leis, eles dizem assim, nós temos leis que o Congresso estabeleceu defendendo os 6 mandamentos da tábua. Eles falam assim ainda. 6 mandamentos da lei de Deus, nós temos instituições que o próprio Congresso estabeleceu. Se legislou nas 6 tábuas, por que não pode legislar nas 4 primeiras? Olha o argumento. Por que não pode ter lei apoiando a primeira tábua e tem que ter lei apoiando a segunda? O que eles querem dizer com isso? Qual é a primeira tábua, o mandamento da primeira tábua que eles querem que o Estado estabeleça? Bom, aqui você tem uma página do G1, onde aparece ali o governador da Louisiana,
E o interessante é que essa matéria, eu vi o vídeo e eu vi o jornalista impressionado como os Estados Unidos, que é uma nação que nasceu para separar a igreja e o Estado, agora está unindo a igreja e o Estado novamente, quando o governador da Louisiana criou uma lei obrigando todas as escolas a terem os 10 mandamentos. E o que eles estão pedindo, isso aí está indo para todos os 50 estados americanos, todos já estão analisando isso. E agora a nova lei é que não apenas seja exibido os 10 mandamentos, porque foi retirado pelas políticas de esquerda, não apenas seja exibido, mas seja ensinado os 10 mandamentos para os alunos das escolas. E ele vai dizer assim, sua lei é uma lei inédita, e ele fica impressionado, os Estados Unidos nunca aconteceu isso aí é uma quebra da liberdade religiosa, e eles estão avançando porque eles querem dominar o Estado, e já estão começando a pressionar o Estado. Vai ficar ainda mais interessante. Essa daqui é aquela que está sentada do lado dele lá, ó. Essa mulher aqui, tá vendo ali? Ela está nesse vídeo, pode deixar o áudio aberto um pouquinho aí? Ela está dizendo aqui nesse vídeo o seguinte, a legenda está ali para você acompanhar. Não vai tocar o vídeo? Acho que o vídeo não vai tocar. Como? Tá, espera um pouquinho. Eu vou voltar lá, clica na tela para ver se esse vídeo vai tocar com você tocando aí. Passa o mouse lá, ver se ela vai... Isso, toca aí. Olha a legenda. Regulations in our nation is because the church complied. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. And I'm tired of this separation of church and state junk that's not in the Constitution. Esse sistema está batendo em cima da separação igreja e Estado, chamando de lixo, e o que ela disse no início, se você não prestou atenção, é muito interessante, ela diz assim, tudo que nós temos de mais extremo nas nossas leis, foi a igreja quem fez. Então, esse negócio de separação de igreja e Estado, isso é um lixo, e precisa sair da Constituição. Irmãos, eles estão batendo pesado para acabar com essas políticas de esquerda. E este camarada aqui é o vice de Donald Trump, de Jay Vance. Ele é um recente católico convertido. Ele se converteu agora há pouco ao catolicismo, e veja o que ele... Deixa eu ver se é aqui que eu deixei o vídeo dele. Veja, isso aqui é história, tá? Nós estamos em 8 passos. 8 passos proféticos para a lei dominical, isso já virou história. Não espere isso acontecer, isso já está acontecendo, tá bom? Então, eles já começaram a influenciar o Estado, as igrejas estão unidas em pontos comuns, né? E estão influenciando o Estado e já conseguiram leis que a igreja pediu e o Estado atendeu. Então, a imagem da besta já está formada. E você está esperando uma imagem ser formada. Irmãos, é por isso que a Ellen White diz que ao aproximar a tempestade, uma classe numerosa vai embora. Porque essa classe numerosa, ela está preocupada consigo mesmo. Ela está preocupada em o que vai comer, o que vai vestir, o que vai ter amanhã. E ela não está de olho na profecia, o tempo está passando e ela vai junto com esse mundo. A visão é só este mundo. É uma miséria o orgulho e o egoísmo, querido. Sabe por quê? Coloca eu e você somente com a visão aqui nessa terra. Eu preciso conquistar, eu preciso conseguir, eu preciso isso, eu preciso de título, eu preciso ganhar dinheiro. Isso é uma loucura. Eu sou investidor em bolsa de valores e não sou grande coisa, pequeno. E eu fico pedindo a Deus, não me deixa colocar o coração nessas coisas, porque nosso foco não é aqui. E eu comecei a ficar preocupado quando Deus me deu essa mensagem. E eu comecei a descobrir essas coisas. Está tudo aí, o Adilson preocupando com essa terra. O Adilson preocupando com o que vai ter, o que vai acumular. Isso é uma miséria, irmãos. E aí a gente vai entrando em trevas, vindo aqui, né? Olha quanto tempo a Adilson vai na igreja, escola sabatina, a gente fala bonito na lição, a gente entende as coisas, prega, canta. E quando essas coisas vêm à tona, eu falo, onde eu estou? Estou perdido. Vocês entendem? Eu estou falando de mim, porque eu não conheço vocês. Cada um se conhece, cada um sabe da sua própria vida. Eu estou falando de mim. E quando eu olho isso aqui, eu me assusto. Porque Deus me dizendo assim, o tempo acabou. O mundo está em apostasia nacional. Meu limite com esse mundo já acabou. Eu estou dando um aviso para você que meu juízo está chegando. Isso é seríssimo. E aí, ela diz assim, antes que chegue o tempo, ela está falando de uma... Nesse tempo que eu coloquei aqueles 3 pontinhos, porque antes disso, no grande conflito, ela fala de um verdadeiro reavivamento que vai acontecer dentro da igreja. Esse reavivamento vai fazer com que o povo de Deus receba a chuva serôdia do Espírito.
Ela diz assim, mas antes disso acontecer, escute, vai haver uma contrafação. Primeiro vem o revivamento, o falso revivamento, para depois vir o verdadeiro. Ela diz assim, esse falso vai ser introduzido. E ela diz, nas igrejas que puder, Satanás, puder colocar sobre o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado um grande movimento religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Eu já falei com alguns adventistas, presta atenção no que a profecia diz, porque a profecia de Ellen White é específica. Presta atenção nos mínimos detalhes. Ela está dizendo isso aqui não é no mundo todo, não, está dizendo isso aqui na América. Pega o contexto lá que você vai ver que é as igrejas protestantes da América. Ela está dizendo, o falso revivamento começa lá. E aí, quando a gente começa a ver esse movimento, nós temos aí o 9º passo, que é um falso revivamento nas igrejas protestantes, aí eu começo a ver algo interessante. Quem aqui viu, todo mundo, o mundo inteiro viu, né? O atentado a Trump? Todo mundo viu isso? Vocês viram isso? Eles estão considerando Será que o Rei milagre. da Pode Glória, tirar o o áudio Senhor daí. Deus forte e Eles estão poderoso, considerando isso milagre. Aqui foi a primeira convenção de Donald Deus Trump depois poderoso do na seu batalha, atentado. E aqui, esse camarada aqui, que é um líder evangélico, protegeu ele está conclamando a Donald todos ali Trump, para porque ele quer analisarem usá-lo agora para os um fatos. Quais são os momento fatos? como Deus este. operou um milagre. Se você Será que esse milagre que Deus operou através de Donald Trump não foi para mostrar que este é o momento e que este é o homem que vai mudar a nossa nação? E aí o povo vibra, né? O povo vibra ali. E ali embaixo, vocês estão vendo ali, perdão, acabei passando 2 vezes aqui, esse aqui é um movimento religioso que está acontecendo na América. Esse movimento aqui, lembra da tenda? A igreja adventista nasceu nas tendas, né? As concentrações adventistas eram feitas em grandes tendas. A gente tem uma história que diz a grande tenda, onde a igreja ia levava aquela tenda. Eles estão voltando à época das grandes tendas e estão fazendo isso em toda a América. Está havendo um reavivamento religioso em toda a América porque eles querem fazer com que a nação volte-se para Deus. E coisas maravilhosas estão acontecendo. E eles já começaram a dizer que isso que aconteceu com Donald Trump, daquela simplesmente descidinha da cabeça assim, ó, lembra disso? Lá no palanque, só fez assim, ó, e a bala passou e pegou em sua orelha. Eles estão dizendo que isso foi um milagre de Deus. Deus está levantando este homem para salvar nossa nação. E o movimento religioso está sendo criado e formado em toda a América. Aqui, foco em Jesus. Legisladores, viu? São juízes, são senadores que estão ali fazendo o quê? Como pastores, unidos aos pastores no Tennessee, se unem em oração pelo Estado. Interessante que aqui, nesse primeiro vídeo, aquela senhora ali, ela vai dizer, olha, nós estamos carregando a madeira, a igreja. E a igreja precisa acender o fogo. E quando eu vejo protestantes da América unidos em pontos comuns, buscando um reavivamento, e falando em fogo, eu me lembro de um texto bíblico. Alguma coisa te lembra? A expressão fogo? Está lá em Apocalipse capítulo 13, que até fogo fará descer do céu à vista dos homens. Quem vai fazer isso é a segunda besta. São esse movimento aí. Eles já estão começando a pedir pelo fogo do Espírito. E segundo a profecia, vai vir. Vai acontecer. Por quê? Quem vai fazer isso, segundo Ellen White, é o Espiritismo. Lembra do Espiritismo lá atrás? Um movimento, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O Apocalipse diz que é o Espiritismo, são os espíritos demônios que vai fazer com que esses milagres aconteçam para consolidar o que esse povo está buscando. Para dizer assim para eles, olha, este é Deus trabalhando conosco. Né? E esse outro pastor aqui, ele vai dizer que isso está acontecendo em todos os condatos, né, lá da América, e chamando o povo a revivamento. Ele fica impressionado porque líderes religiosos estão todos unidos nesse grande revivamento. Irmãos, há um movimento, né, na América. O que me impressiona mais, ele está dizendo ali, ó, ele fala lá no vídeo, Flits, que eu não sei o que é Flits, pastores e outros líderes visitaram 95 condados e testemunharam o reavivamento acontecendo. Bom, você poderia pensar assim, ó, o Adilson está inventando um monte de coisa aí, né? Não, eu estou mostrando documentos, que está falando da boca deles. Eles estão dizendo que está acontecendo um reavivamento em toda a América. Ellen White diz assim, antes do verdadeiro virá o falso. Lá na América, as igrejas vão se unir em falsos reavivamentos. Vão começar a pedir fogo, e o fogo vai descer. O interessante é que tem até profeta. É aí que o negócio começa a complicar ainda mais. Esse camarada aqui, 3 meses antes de Donald Trump sofrer o atentado,
ele teve uma visão, ele diz, eu quero que você, por favor, libere o áudio aqui, vamos ouvir ele falando. Isso aqui foi 3 meses antes. Um profeta anunciando um evento e acontece. A irmã diz, ó, falsos profetas virão. Está liberado? Eu vi Trump se levantando e então eu vi um atentado. Essa é a visão que ele contra teve, sua 3 meses vida. antes. A bala voou perto de sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi ele caindo de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente em chamas por Jesus, pelo que eu vi chegando. E então eu vi pessoas intercedendo por ele, eu vi ele vencendo a presidência por meio de grande. O Senhor me mostrou que isso ficaria claro no verão. Uma grande perseguição viria sobre ele. Ele não foi perseguido, tentando tirar a inegibilidade dele, fazer com que ele não participasse das eleições? Mas haveria e seria um ponto final para isso. E as coisas começariam a se libertar em direção ao outono. E eu ouvi vencendo a eleição. Ó, ele profetizou que ele vai vencer. E voltando, e então haverá um grande colapso na economia. Eu vi que eles tinham um grande colapso econômico. Você já sabe quantos bancos já fecharam nos Estados Unidos por conta de problema econômico? Exatamente depois do que esse cara falou aí? Que eu contei nas pesquisas que eu fiz, 10 bancos grandes se fecharam por problemas econômicos. Ele falou, eu vi crise econômica, eu vi Trump ser perseguido, eu vi ele levar uma bala que passou próximo à sua orelha, e eu vi ele vencendo as eleições. Profeta. Ele falou mais. Pode deixar o áudio liberado aí. Ele vai falar agora do reavivamento. Com a crise financeira do que eu vi chegando, e começou a se elevar acima das árvores, e eu vi o azul, e as coisas voltando, e os tempos verdes e bons voltando novamente. Mas o Senhor disse que seria um momento de uma temporada de um tremor, e seria um abalo para despertar o início. E aí seria basicamente o início do reavivamento, não havia ele está terminado dizendo. com a América. Haveria um grande reavivamento e não será tudo desgraça. Muito bem. Então temos um profeta que tudo o que ele está dizendo está acontecendo. E aí, como pode agora alguém em sã consciência dizer isso aí é um falso profeta? Ele diz, acontece. Ele está falando, as coisas estão sendo evidenciadas. E isso está formando um movimento e se consolidando. É Donald Trump e ele vai ganhar. Bom, falso reavivamento já está aí, já está acontecendo. Percebe? O 9º passo já foi dado. E a gente começa a ouvir agora o barulho dos carros. Lembra do 2º padrão? O primeiro padrão é cercado a cidade, mas aí os exércitos são retirados, e aí no 2º cerco é o juízo. O primeiro cerco já aconteceu na década de 1880. A irmã White diz, vai acontecer outra vez. E a gente começa a ver agora os exércitos já se aproximando, tomando conta, irmãos, do povo de Deus. Nós estamos aonde nessa história? A Bíblia diz assim, com ela, com a Babilônia, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esse texto está dizendo que os líderes do mundo inteiro estarão em volta, voltando-se a seguir ao papado romano, tendo um objetivo só, de entregar a ele a autoridade e o poder que eles têm. E eles estão fazendo isso exatamente agora. Ela diz assim, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que não será possível antes produzir. Veja, o que ela está dizendo? Que na época que estavam pregando que uma lei dominical seria nos Estados Unidos um motivo para perseguir aqueles que fossem contrários, era absurdo lá. Mas ela está dizendo assim, outra profecia, essa aqui é a número 10. Ela está dizendo, quando o domingo for amplamente agitado, então é o momento do povo de Deus começar a pregar. Por quê? Porque aí agora eles vão ver que realmente o negócio que eles estavam falando há tanto tempo está começando a acontecer. Então, primeiro passo, domingo amplamente agitado. Segundo, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de descanso papal, será uma advertência para nós. Primeiro passo, o domingo vai ser amplamente agitado. Segundo passo, a nação vai começar a pedir uma lei dominical. Esse é o segundo passo. E ela diz ainda, os dignatários da igreja e do Estado vão se unir. Para quê? Para todas as classes honrar o domingo. E é aqui o terceiro passo, terceira profecia aqui, desses textos.
governantes e legisladores vão ceder ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Então, o que nós temos de profecia aqui? O domingo amplamente agitado, ó, estamos caminhando para o 13º, que é a lei dominical. Domingo amplamente agitado, Estados Unidos arroga o poder no decreto e dignatários se unem pelo domingo, para então os governantes e legisladores aceitarem a pressão e estabelecerem a lei dominical, ok? Vamos dar mais um tempinho agora. Ligar o controle aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Estou passando. Aqui nós temos a profecia que a gente disse. Domingo amplamente agitado, Estados Unidos arroga o poder no decreto, dignatários se unem então pelo domingo, e aí então vem a lei dominical. Esses seriam os passos para a lei dominical. Bom, domingo amplamente agitado, para você que não sabe, isso aí já está praticamente no mundo inteiro, até mesmo o Islã, o que é curioso, né? Até mesmo o Islã já está propondo parar no domingo. Por quê? Porque o papado romano ele está abraçando o mundo inteiro. É a profecia de Daniel, capítulo 11. Ele vai unir rei do sul e rei do norte. E esses dois poderes estarão unidos, unirão o mundo inteiro para perseguir um povo em comum, né? E aqui você tem a Aliança Europeia pelo domingo, a Europa inteira trabalhando para santificar o domingo, Domingo Verde, né? Aqui você tem o Sábado da Terra, The Washington Post trouxe essa matéria, esse jornal, um dos jornais mais lidos no planeta, trouxe a matéria sobre o domingo de descanso, uma matéria longa, completa e trazendo tudo aquilo, todos os argumentos que seriam dados ao 7º dia da semana, eles trazem ali, lembrando que no passado essa nação lá honrava o domingo, a família se reunia para fazer culto juntos, e que precisamos de voltar às blue laws, ou seja, às leis azuis, que são as leis dominicais. E aí você tem a matéria dizendo, governos estão implementando o Domingo Verde como solução para a crise climática. Aqui nós temos a Aliança para o Dia do Senhor, lá tem o projeto Domingo Verde, e a Laudato Si, e tantos outros projetos. Eu coloquei apenas alguns, para que vocês tenham noção de que o domingo está sendo aclamado em todo o planeta. A irmã White disse, o domingo vai ser amplamente agitado. E isso fará com que as pessoas comecem a dar ouvido aos adventistas do 7º dia. Esse projeto aqui, o Sábado da Terra, é interessante, se você for no YouTube, ali está o link deles ali, específico desse vídeo, se você for no YouTube, vocês vão ver que eles não têm praticamente seguidores nenhum, muito poucos seguidores, poucas visualizações, os vídeos deles, mas não me interessa quem está seguindo o canal deles e quem está vendo seus vídeos. O que me interessa é quem eles influenciam. Isso é que importa para mim e o que eles pregam. Nesse vídeo aqui está dizendo que a situação é séria e que o movimento Sábado da Terra pediu nesse vídeo ao Papa Francisco que usasse sua influência moral durante a cúpula do G7, que aconteceu alguns meses atrás. Então, eles estavam pedindo ao Papa Francisco para quê? Para que estabelecesse um dia de folga por semana para a Terra parar e descansar e acabar esse processo de agressão às questões climáticas. Então, como eu disse para vocês, o que me importa é quem eles são, que eu não mostrei ainda, né? E o que eles estão fazendo e a quem eles influenciam. E aqui, quem eles são? O Sábado da Terra é uma organização de advocacia. São pessoas que conhecem direito, são pessoas que conhecem as leis. E o que eles estão fazendo? Com este movimento, eles estão persuadindo indivíduos, líderes mundiais e grupos religiosos a tirar um dia de folga por semana para a Terra. É muito bonito quando você vai lá no site deles, né, e você vê, não, pode ser o seu dia de folga. Se você guarda sexta-feira, pode ser a sexta, se você guarda o sábado, se é o domingo, você guarda o domingo. Tira o seu dia, a gente precisa parar um dia por semana. Mas a questão é, se cada um parar no seu dia, isso vai resolver o quê? Nada. Em outros vídeos eles vão dizer que a Terra precisa parar em um dia comum. E quem está oferecendo isso? Eles estão dizendo, é o Papa Francisco que está oferecendo isso. E qual é o dia que o Papa Francisco oferece? Vocês já sabem, né? Então o domingo está amplamente agitado. Vamos ver se a América agora está arrogando o poder no decreto? Lembra desse projeto 2025 que eu falei com vocês? Esse projeto ele é muito audacioso, porque eles não querem apenas um líder conservador na América. Eles querem estabelecer leis com esse novo governo que virá. Nesse documento que eu falei para vocês, de quase 1000 páginas, 920 páginas, na página 589 desse documento, aqui eu tirei o print, a página que eu baixei o PDF,
Então eu fui lá consultar, né? E eu vi ali dia de descanso ou descanso sabático. Eles dizem lá, Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E o que tem acontecido? Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo. Então, o que eles estão pedindo com esse projeto 2025? Que o Congresso, lembra do Congresso lá atrás? A irmã White viu, aconteceu, vai acontecer outra vez. Então, estão pedindo ao Congresso para que encorajem o descanso comunitário. E esse descanso tem que ser o domingo, não pode ser o sábado, pode ser sexta-feira ou o dia qualquer de qualquer um. Não, tem que ser o domingo. Esse projeto estabeleceu que o governo, o Congresso, tem que votar o domingo para ser o dia de descanso e parar a nação. Vocês vão ver mais coisas, o negócio não para por aí. Aí, esse jornal está dizendo que o projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. E o que eles querem? A matéria vai dizer, eles querem, até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio de regulamentação moral e legal do trabalho naquele dia, e culpa o consumismo e o secularismo pelo declínio da observância do sábado. A matéria está dizendo, descendo a lenha na direita, que quer controlar o Estado e que quer estabelecer um dia de descanso. E olha o que diz mais na matéria, salvar almas e induzir a observância do sábado constitui um ataque direto à liberdade religiosa. Então, a esquerda, usando os meios de comunicação, está atacando esse projeto conservador. Eles querem dominar a consciência, porque eles querem que a nação agora seja cristã. E estabelecer um dia de descanso, que é o que eles estão pedindo, é um ataque à liberdade religiosa. Vocês estão observando que esse movimento político de direita, apoiado pelas religiões protestantes e católicas americanas, estão influenciando o Estado, pedindo uma lei dominical? Estão conseguindo ver isso? Profecia diante de nós. Essa outra matéria aqui, que é um site oficial católico, está dizendo que nessa conferência, nessa reunião que teve, nesse local aqui, está dizendo que vários palestrantes da conferência pediram o quê? O que eles pediram nessa convenção? Eles pediram o comércio ser proibido no dia de domingo. Isso está tomando uma proporção grandiosa, irmãos. Eles agora não estão escondendo. Na época, a irmã White diz assim, o movimento dominical está surgindo nas trevas e os líderes ocultam a verdadeira questão. Isso era no passado. Eles não estão ocultando mais. Eles estão abertamente dizendo, queremos o domingo para a nação inteira, para resgatar a nação. E aqui tem esse site aí está falando de uma matéria de Frank Graham. Vocês já conheceram, já ouviram falar em Billy Graham. Ele é o filho de Billy Graham. Na matéria, ele vai dizendo que a nação tem que se voltar para Deus, e isso vai ser a única esperança dessa nação, voltar-se para Deus. E o que ele faz na matéria? Ele vai tratar sobre cada um dos 10 mandamentos. É curioso. E ele diz aqui que a lei de Deus, olha, vamos dar uma breve olhada nos 10 mandamentos, que a lei de Deus é imutável. Imutável significa o quê? Que não muda, né? Mas o que ele diz aqui, ô Neto? Ele diz que a lei de Deus é imutável. Mas embaixo ele diz assim, quando ele vai citar o 4º mandamento, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e então no 7º dia descansou do seu trabalho. Nosso sábado é o quê? O que aconteceu com a lei imutável? Vocês estão percebendo? Ele diz assim, a lei é imutável, mas ela mudou, porque o nosso sábado não é o sábado do 7º dia mais, é o domingo. Percebe como eles bulam as informações? E as pessoas acabam acreditando nessas coisas todas. Então, eles estão simplesmente se contradizendo e o mundo está aceitando. Leia aqui, se você conseguir ler, depois a gente vai estar falando um pouquinho. Esse aqui é um dos líderes do movimento 2025, projeto 2025. Ele está dizendo essa conversão a respeito de leis dominicais. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. Leis We've do been following sábado, our disputes. leis azuis. We've been proponents of Vai dizer Sabbath agora, law, leis restoration sabáticas, que é a mesma of coisa. the Sabbath. Olha, está pedindo Is sobre a the most restauração do concrete sábado. A and nação precisa material restaurar o gift sábado. that we can give to our nation. Public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways in Ali está national dizendo que a holidays, gente in precisa civic liturgies, refletir em maneiras laws, concretas para feriados nacionais. Sabbath laws. E que são esses feriados nacionais? Leis sabáticas, leis dominicais. Of what? Could Abertamente, cease livremente, eles não and estão we escondendo could mais. be E o que ele free fala agora por último? for one day. A gente pode parar um dia, cessar. Um dia
a nação parar para Deus. Eles estão clamando por isso. Eles estão clamando leis dominicais. Esse projeto 2025, se Donald Trump ganhar, tem que ser ele, porque não tem outro republicano mais concorrendo, é só Donald Trump. Se acontecer a falsa profecia ou a profecia lá do profeta, do falso profeta, melhor dizendo, Donald Trump vai ganhar, esse projeto vai entrar em ação. E o que eles querem é lei dominical. Já deu para você perceber quão próximo nós estamos? Como entende? Eu vou passar isso daqui, porque é o mesmo camarada. Esse camarada, ele escreveu um livro, O Nacionalismo Cristão. Eu vou mostrar para você o que ele fala nesse livro. Vocês irão ver a ameaça igual o rei da Babilônia em Daniel capítulo 3, lembra? Nós estamos juntando o cenário. Nós estamos vendo o domingo ser amplamente agitado, está sendo erguida a imagem, o cenário está sendo formado. A gente está vendo os exércitos se aproximar para cercar o povo de Deus. Os dois cenários estão sendo formados agora, né? Então, olha o que ele vai dizer aqui nesse vídeo. Leia aí o vídeo. Leia a legenda. Tem um pequeno erro de português ali. Ele está falando de leis sabáticas. Ele está falando em métodos até de punir pessoas que quebrarem o sábado. Olha que interessante. Ou o domingo, né? Então nós punimos. We do that because the fourth commandment is essentially saying that we ought to worship God corporately with His people on Sunday or special day. And so the civil então o governo there, civil está lá. Para quê? Para forçar, fazer um sentido, né? Externo, para ordená-lo a fazer isso, ou obrigar as pessoas a fazerem isso. Para remover essas distrações e fazer com que as pessoas se concentrem no culto. O que eles estão dizendo? Olha, se a gente estabelecer um dia e deixar o negócio assim, não vai funcionar, cada um vai cuidar da sua vida. Então, a gente precisa ter o Estado para obrigar as pessoas a ir no culto no domingo. Eles estão pedindo uma lei dominical para forçar as pessoas a obedecer essa lei. Irmãos, isso é muito sério, porque a irmã White falou desse tempo aqui. Ela viu isso e falou, olha, o povo vai fazer isso. E quando isso começar a acontecer, deve alertar a igreja. A igreja precisa despertar porque o momento chegou. Percebe? Eles não estão escondendo mais. E aqui está dizendo, ó, o civil não pode obrigar a crer no evangelho, nem a pessoa que adore a Deus de coração. O Estado não pode fazer isso, mas pode criar melhores condições externas. Pode ler lá. Undisturbed and focused worship of God. Thus, in addition to ensuring justice in our civil relations, civil a autoridade civil pode regular o dia de Sabbath, sábado. move those Eles daily querem cares regular o and dia de concerns descanso. that distract us from Sunday worship. Viu? Para não distrair essa questão do culto do domingo. Está sério, irmãos, está crescendo esse movimento e eu fico assustado com isso. E aqui é o problema. Lembra lá do cenário de Daniel capítulo 3, onde houve a ameaça para aqueles que não aceitassem se ajoelhar e adorar a imagem, que aqui no nosso contexto é o domingo? Agora os adventistas são citados. Isso que é interessante. Agora você está ali. Esse camarada aqui é um entrevistador. Ele está entrevistando duas pessoas desse projeto 2025. E aí esses dois estão sendo entrevistados do projeto 2025, fala que o projeto é parar tudo aos domingos, parar futebol, parar todo tipo de esporte, para que as pessoas descansem no domingo desse dia. O apresentador, que é esse daqui, vai fazer uma pergunta. A pergunta dele, vai lá, acompanha ele. Then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. Adventistas, sétimo dia. How do you kind of, thread that needle? Well, vou traduzir para você que não entendeu ou não conseguiu ler. Esse camarada aqui pergunta para os dois aqui que são legisladores, estão trabalhando na América para criar a lei dominical. Ele pergunta, tudo bem, vocês estão falando aí que vai criar leis dominicais para proibir o esporte, tal, essas questões sociais. Numa sociedade pluralista, ele está dizendo, uma sociedade onde todo mundo exerce seu direito de consciência, então a gente vai ter também que parar no sábado para atender judeus e adventistas do sétimo dia. Os dois ficam meio que inquietos e respondem, não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sobre o solo. A gente não é obrigado a atender adventistas do sétimo dia nem judeus. Eles vão ter que se ajeitar. Opa, a América Cordeiro começou a falar como dragão. Igualzinho lá em 1880. Adventistas não podem ficar no mesmo continente. Irmãos, é o mesmo.
A Ellen White falou, isso vai repetir. E nós estamos vendo a repetição. Você acha que falta muita coisa? Porque esse projeto é do 2025. Eleitores têm o direito de saber o que diz o livro perturbador de Kevin Roberts. Esse camarada aqui, da esquerda, ele é o autor desse livro do projeto 2025. E é autor de um outro livro, junto com aquele camarada que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar o que o livro diz. E aqui, nessa matéria, que diz assim, políticas que incentivam leis como o sábado e programas de votes, que incluem escolas religiosas, devem ser incentivadas. Muito bem, todos devem observar o sábado, que para eles é o domingo. Mas o sábado, ele esclarece em outro lugar, é o domingo. Judeus e muçulmanos terão que lidar com isso. O problema é deles. Aqui a gente não aceita ninguém que observe outro dia, senão domingo. Eles estão começando a falar como dragão. Eles estão pedindo o poder civil para forçar as pessoas a fazerem isso. Porque se deixar, ninguém vai querer. Então, vamos forçar. Esse aqui é o vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, recentemente convertido ao catolicismo. Veja o que ele diz nesse vídeo aqui. Ele disse isso aí há alguns anos atrás. Ele disse, eu acho que o que temos de tirar dos últimos 10 anos é que precisamos ser implacáveis quando se trata do exercício do poder. Nós vamos forçar e não tem pena. Perceberam? Irmãos, o negócio está sério. Agora é o livro. Veja o que diz o livro. Eu gosto de resumo, né? Então, peguei o livro Nacionalismo Cristão, aí desse Stephen Wolf, aquele camarada que falou para vocês lá que eu mostrei no vídeo. Ele escreveu, fui nesse site aqui que faz uma resenha crítica do livro. E olha o resumo daquilo que está no livro que o camarada colocou aqui, está no site, o endereço está ali para quem quiser. Ele diz assim, ó, com base em tudo que foi dito lá em cima no livro, o caso Nacionalismo Cristão, a conclusão é a seguinte. Eles dizem no livro, a igreja espera que o Estado suprima a heresia. O cristianismo recebe, então, o quê? Que o Estado suprima a heresia. Ou seja, o Estado não pode permanecer que as pessoas sejam contra o que o Estado estiver estabelecendo através da igreja. E aí, a igreja e o Estado estão formalmente unidos, o Estado tem um interesse ativo em cultivar e proteger a doutrina cristã, e aqui vem, começa a ficar mais sério. A tolerância religiosa é estendida apenas na medida em que a religião em questão não perturbe a ordem. Ou seja, se a igreja adventista está perturbando a lei, então ela não pode ser tolerada. Perceberam? Mas o mais grave fica aqui. Segundo ele, no livro, hereges e descrentes podem ser o quê? Executados. Ó, o rei Nabucodonosor já deu a ordem, se não prostrar e adorar, vai ser lançado na fornalha. Os Estados Unidos já está falando que vai ter pena de morte para quem rejeitar a lei que o Estado, através da igreja, estabelecer. Isso é seríssimo. Aqui, nesse vídeo aqui de podcast que foram feitos, o camarada no primeiro vídeo, ele fala, tem que ser pela força. Tem que ser pela força. E o outro aqui está dizendo, quando nós tomarmos o poder, eles precisam receber a pena de morte. Eu fico impressionado que eles não estão escondendo mais não. A ameaça que o rei da Babilônia fez lá em Daniel 3 está sendo feita já. Adventistas, judeus e muçulmanos não irão ser tolerados aqui nesse continente. Se ficar aqui e perturbar a ordem, a irmã White diz que os adventistas do sétimo dia serão considerados inimigos da lei e da ordem. Porque eles não vão obedecer a uma lei que é uma criação do poder papal, contrário à ordem de Jeová. Eu gostaria de saber quantos estarão prontos para esse dia. A gente nega, irmãos, a Deus por pouca coisa no dia de sábado. A gente nega em nossas conversas de negócio que a gente faz durante a semana, no dia de sábado. É proibido isso, o mandamento diz, até as próprias palavras está dizendo. E quantas vezes a gente quebra esse dia em nossas conversinhas lá na mesa, depois do sábado. Quantas coisas você conversa com seus amiguinhos lá e para cá, eu fico preocupado com as horas do sábado, porque o universo está em santidade, o universo está adorando e em festa, e eu aqui conversando algumas coisinhas de projetos meus que eu tenho para frente. Quando minha esposa, meu filho, qualquer alguém perto lá, começa com, mas eu falei, lembra-te do dia de sábado para santificar, deixa isso para depois. Está sendo comum entre nós isso. Isso é quebra do sábado, irmãos, a gente nega por pouca conversa. Você acha que vai negar, você acha que vai se firmar diante de uma ameaça de morte? Pensa em você. Eu não conheço você, nem você me conhece. Mas pensa em você. Você que se tem negado
o sábado, por algumas conversinhas aí, acha que vai suportar quando a lei de ferro chegar e dizer assim, vai morrer? A irmã White disse, não vai suportar. Nosso preparo tem que ser agora. Precisamos ser agora. Veja que interessante. Essa matéria, isso aqui é matéria recente, peguei agora, há 2 meses atrás, site oficial católico, né, notícias oficiais católicas. Eles estão falando sobre o sábado ou o dia do Senhor. Vou ler para você que não consegue ver daí. A matéria diz assim, o grande conflito, está falando de um livro. Você conhece o livro, né? O grande conflito. Este livro foi escrito por Ellen White. Olha o que a Igreja Católica está dizendo agora, recente. Este livro foi escrito por Ellen White, fundadora dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele afirma que a Igreja Católica está por trás da nova ordem mundial. O livreto afirma que isso é verdade, já que a Igreja, ou seja, a Igreja Católica, é a besta do Apocalipse 17. Ele, ou seja, esse livro, acusa a Igreja de muitas coisas más e tenta provar que a Igreja é a besta expondo a marca da besta. Eles estão abrindo isso para o mundo inteiro. E eu pergunto para você, para eles, quem são os inimigos? Quem são os inimigos para eles? A Igreja Adventista. Essa igreja é inimiga porque ela nos considera a besta do Apocalipse. Não tem jeito com essa igreja. E o que diz a doutrina católica? Essa matéria aqui, site oficial católico. Sejamos honestos, diz aqui o bispo. O ensinamento católico nem sempre proíbe a pena de morte. Que lindo! Isso é muito lindo. A Igreja Católica está pronta a condenar aqueles que são contrários. E aqui dizendo que São Tomás de Aquino é aquele que criou a doutrina católica, tá? Para quem não sabe, São Tomás de Aquino, ele pegou a doutrina católica e fez isso. Olha, a doutrina católica é isso, isso, isso e isso. Então ele juntou tudo e formou a doutrina católica. O que fez Agostinho? Agostinho vem depois dele. Agostinho pegou a doutrina católica, estava meio bagunçada, e sistematizou ela, colocou ela no lugar. Então, Tomás de Aquino cria aquilo que é a base do catolicismo. E Agostinho ajusta e deixa ela certinha. O que nós temos hoje é o que Tomás de Aquino e Agostinho têm. O que nós temos, ou seja, o que a Igreja Católica tem hoje de doutrina. Esses 2 homens. E Tomás de Aquino escreveu o seguinte, portanto, se um homem for perigoso e infeccioso para a comunidade, está contaminando a comunidade, por conta de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto para salvaguardar o bem comum. Essa palavra te soa comum hoje? Bem comum? É a palavra que está sendo dita por jornalistas, por representantes do mundo inteiro, governos, pelo papado romano, é para o bem comum, nossa casa comum. Eles estão ecoando a doutrina de São Tomás de Aquino. E quem for contrário é digno de morte, porque a doutrina católica não proíbe a pena de morte. Os Estados Unidos já estão proclamando pena de morte para quem é contrário, os dissidentes. A Igreja Católica é favorável com isso, então eles estão unidos. O que você acha que vai vir no futuro muito próximo? Então temos aí domingo amplamente agitado, Estados Unidos arroga o poder no decreto, e os dignatários então estão se unindo para a santidade do domingo. A gente vê que nós estamos vendo o segundo cerco, irmãos, chegar. Aviso e juízo. O segundo cerco está chegando. Onde nós estamos aí nessa história? Aqui está dizendo que esses reis da terra estão sendo endemoniados, porque os demônios estão com ele. A irmã White diz assim, vi os principais homens da terra, ela teve uma visão, ela viu os principais líderes da terra, ela falou assim, Satanás no meio deles. Você acha que esses líderes estão sendo comandados pelo Espírito de Deus, por anjos de Deus? Anjos de Deus estão lá refreando, porque eles estão sendo orientados pelo diabo, para fazer aquilo que a profecia diz que deve fazer. Em Daniel 3, nós temos o cenário, uma imagem para adoração, uma punição aos dissidentes, 6 instrumentos para a sinfonia e uma lei mundial. Bom, nós, deixa eu ver aqui se vai me obedecer, ok. Aqui nós temos o cenário. Esse cenário, a irmã White diz, a história vai se repetir, só que agora vai ser em relação ao domingo. A estátua é o domingo. Então nós temos a planície, representa o mundo todo, ok? A estátua representa quem? Representa o domingo. O rei da Babilônia representa o papado. Agora, qual seria a música? Tem aquele programa do Silvio Santos, né? Qual é a música? Lembra? Já falecido? Pois é, a minha pergunta é, qual é a música do rei da Babilônia? Porque aqui quem toca a música é o rei. Então, para que o cenário seja completo,
Aqui eu tenho a planície, que é o mundo todo, eu tenho a estátua, que é o domingo, e eu tenho o rei-chefe, que é o papado romano. Então, até aqui eu tenho um cenário já pronto, mas eu falto a música para ser completo, porque a música, no cenário aqui, é que leva o mundo representante de então a se prostrar e adorar a imagem. Essa música ela é fundamental. Se não tem a música, não tem adoração. Perceberam? Então, eu preciso entender que música é essa que o rei da Babilônia está tocando, que vai levar o mundo inteiro a se prostrar e adorar. Ou seja, adorar o domingo. Bom, quero que você preste muita atenção nesse vídeo aqui. Por quê? Esse vídeo aqui eu tirei do site oficial do Vaticano, que é da Laudato Si. Logo assim que a Laudato Si foi lançada, eles lançaram, então, 7 vídeos no YouTube, canal oficial do Vaticano, explicando cada capítulo dessa encíclica. Pode deixar o áudio aí aberto, por favor? Eu quero que vocês prestem atenção no que essa moça vai dizer, tá certo? Vamos lá. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si em italiano, em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Eu fico vibrando quando os símbolos começam a se encaixar direitinho com as coisas. É impressionante. Eu tenho aqui 3 símbolos do cenário de Daniel, capítulo 3. Eu tenho... Ela diz assim, a encíclica do Papa Francisco é endereçada ao mundo inteiro, à planície. Então é para todo mundo. Né? E eu quero que você sinta a sinfonia e a melodia. Ela está dizendo, eu quero que você ouça agora a música do papado. É a música da Babilônia. Então, eu tenho todo o cenário montado. Interessante que na descrição do vídeo lá no YouTube, tem essa parte aqui, vou dar o zoom para você entender, está dizendo assim, tudo está interligado. Esta é a tônica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco. O papado está dizendo oficialmente para o mundo inteiro, essa é a minha música, da qual você deve agora ouvir, aceitar para que a gente tenha o bem da casa comum. É o papado romano chamando todos a ouvir a sua sinfonia. Isso não é perfeito? Eu penso assim, isso aqui tem que ser coincidência demais para ser simplesmente coincidência. Não pode ser coincidência. O interessante é que a igreja adventista usa apenas uma encíclica que foi escrita por um papa lá atrás, no passado, quando estava falando da mudança do sábado para domingo, quando o papado romano, lá no passado, século XVII, escreveu assim, a igreja está acima da Bíblia, e essa mudança do sábado para domingo é prova deste fato, que ela é a marca de nossa autoridade. A igreja usa esse texto que um papa disse, que a mudança do sábado para domingo é a marca de autoridade, portanto, a marca da besta. Agora, eu tenho um escrito oficial, de um líder oficial do papado romano, é o Papa Romano, dizendo qual é a sua música. E não para por aí. Se você for no site oficial da Laudato Si, está escrito lá, as primeiras palavras Laudato Si são italianas e traduzidas como louvado seja, o que ecoa a música. São uma citação dos cânticos das criaturas de São Francisco de Assis, que abre a encíclica. O que a Igreja Católica está dizendo? Isso aqui é a música do Papa Francisco. Mas não para por aí. O negócio aqui é ainda mais interessante. Aqui vem dizendo que a Laudato Si ela é dividida em 6 capítulos. Alguma semelhança com Daniel 3? Hã? O que tem em Daniel 3? 6 instrumentos, fantástico isso. É por isso que eu falo, não se preocupe não, porque eu me empolgo. Porque quando eu vejo a profecia se cumprir, eu fico empolgado. Meu coração arde, igual os discípulos no caminho de Emaús. É por isso que eu digo que eu não sei fazer você se sentir assim, porque eu me sinto assim. Ao ver a profecia se encaixar como uma luva, 6 instrumentos musicais para produzir sinfonia. Aqui eu tenho 6 capítulos que produzem a sintonia do Papa Francisco, a música da Babilônia. Mas vai ficando mais interessante, porque o outro site oficial católico vai nos dizer aqui que eles criaram uma plataforma que está unida à ONU. A ONU está seguindo a plataforma. Que plataforma é essa? Em 2020 foi lançada a chamada Ação Laudato Si, Plataforma de Ação Laudato Si, que foi adiado, né, para novembro, lá na época,
e começaria a partir do ano 2021. O que eles dizem? Qual é essa plataforma? Olha que curioso. Vai dizendo aqui na matéria que são jornadas de 7 anos, com o primeiro ano gasto em preparação e planejamento, seguido por outros 5 anos, o que inteiraria os 6 anos, que eram os 6 capítulos da encíclica. E encerrando com o último ano sabático, para louvar e agradecer a Deus. A estratégia é a seguinte: a gente vai seguir o projeto de ação agora, Laudato Si, os governos, as COP, vão seguir o que está escrito em cada capítulo da encíclica. Olha que sensacional isso. Os líderes do mundo vão começar a fazer o que a encíclica está falando em cada capítulo. Cada ano, um capítulo será tratado e será seguido. Então, vamos fazer isso. No fim, quando chegar o último capítulo, cumpriu a meta dos 6 capítulos, agora a música papal, o último agora nós vamos reunir, porque é um sábado anual. Todo mundo vai louvar e engrandecer a Deus. Todos terão agora aqui descansar. Não é curioso isso? Você não consegue, vai ficar ainda mais interessante quando você perceber que aqui estão os objetivos da Laudato Si. Cada capítulo tem algo interessante, um tema diferente. Eu comprei Laudato Si e eu dei uma lida, não falar que eu li tudo, eu li algumas partes importantes de cada capítulo. E eu fico impressionado quando eu começo a ver o seguinte: a COP26, que aconteceu no ano 2021, ela tratou do assunto clamor da terra. É o primeiro capítulo da encíclica. A COP22, que foi no Egito, 27, perdão, que foi no Egito, tratou dos clamor dos pobres, segundo capítulo da encíclica. A COP28, que foi em Dubai o ano passado, tratou sobre questões de economia ecológica. Terceiro capítulo. Estão vendo? Eles estão seguindo certinho. Eles estão tocando os instrumentos. Irmãos, eles estão tocando os instrumentos do rei da Babilônia, produzindo sinfonia. Eles estão tocando a música da Babilônia, seguindo os passos. Se você não consegue ver isso aqui como algo interessante, caminhando para onde nós estamos caminhando, é que é o mais interessante. E aqui aqui, ó, veja que, deixa eu citar esse texto para você. Ela diz assim: o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Ela está dizendo que haverá uma confederação, igreja e Estado vão estar unidas para o mesmo propósito. E aí, eu vejo que nessa COP28, que aconteceu o ano passado, o Papa pediu às religiões que estavam todas unidas lá na COP. Pela primeira vez na história das Nações Unidas, todas as igrejas estavam representadas lá. Já ouviram falar na Conferência Mundial de Igrejas? Quantos já ouviram falar aqui? Conferência Mundial de Igrejas. Vocês sabem que tem representação de todas as igrejas do mundo ali. Todas, inclusive a Igreja Adventista está lá, com representante. Essa organização não trata de união de doutrina, não. Ela está falando de estar unida todas as igrejas para ajudar os líderes mundiais a encontrar um caminho melhor para todo mundo. Então, as igrejas estão ali para incentivar as ações dos governos a terem questões melhores para pobre, para a economia, etc. E a igreja tem o seu representante lá. Aqui o Papa Francisco mandou uma carta para todas as igrejas que estavam representadas lá. Existe um site que fala sobre essa união de igrejas, e eles comportam em cerca de 2,5 bilhões de representantes. Ou seja, as igrejas cristãs, juntas, igreja católica e protestantes, formam um grupo de 2,2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. É um grupo muito grande. Mais de 1/3 da população mundial. E ele está se dirigindo a esses representantes. Ele diz aqui que as religiões trabalhem juntas para promover a paz e o clima. Pela primeira vez, as igrejas estavam junto com os líderes mundiais para promover um propósito só. Nessa COP28 aconteceu algo bem interessante. O líder da COP escreveu que deve reconhecer que chegou o momento. Para quê? Para questões de fossilização de combustíveis fósseis e apelar para dar ao planeta e a todos os seres que nele vivem um sábado muito necessário. Isso aqui foi interessante. Porque pela primeira vez a COP entendeu que precisa de um descanso para a Terra. E aí a gente vai vendo alguns projetos que essa COP que vai ser tratada agora é a COP 29, essa foi a 28. Eles falaram já de um sábado, que é necessário.
Essa outra COP aqui vai acontecer agora em novembro. Ela vai ser lá no Azerbaijão e ela vai tratar do 4º capítulo. 1, 2, 3, 4. 4 capítulos aqui da encíclica. Está vendo ali, amarelinho? Está seguindo as coisas, para vocês identificarem. Eles estão seguindo o que está na encíclica, estão tocando cada instrumento da encíclica, promovendo a música da Babilônia. Estão percebendo? Muitos estão achando que vão falar alguma coisa aqui sobre lei dominical. Por quê? Ou sábado. Esse camarada aqui, que é líder da ONU, ele escreveu que a humanidade tem apenas 2 anos para ser salva. Apenas 2 anos. Ele falou isso no mês passado. 2 anos vai dar em que ano? Soma aí. Vai dar em 2026. 2026 é exatamente o período em que acaba o projeto da encíclica, do último capítulo. E aí, por que eles mudaram? Por que eles mudaram de 2030 para 2026 agora? Porque estão seguindo a linha do Papa, estão seguindo a linha da encíclica. Eu tenho vários vídeos e documentos que lá em 2020, eles estavam dizendo que o mundo tinha 10 anos. O próprio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele disse várias vezes que o mundo tinha 10 anos no máximo para se salvar. Só que agora, depois do lançamento dessa plataforma Laudato Si, onde eles começaram a seguir os 6 capítulos da encíclica, eles mudaram de 2030 agora para 2026. Nós temos apenas 2 anos. Eles estão dizendo, mudou, porque estão seguindo a encíclica. E esse projeto da Terra, lembra que eu falei com vocês que são influentes? Eu falei com vocês que o que importa para mim não é a quantidade de visualização que eles têm na sua página, no canal, no YouTube. O que importa para mim é quem eles influenciam. E aqui, nesse vídeo, eles dizem o seguinte, para você descobrir o sábado da Terra, que é um conceito revolucionado, está inspirado na encíclica do Papa Francisco. E olha a influência deles. As Nações Unidas desempenham um papel crucial influenciando a política ambiental global através desta plataforma. Então, a ONU está juntinho com eles. E olha aqui, desta forma, evoluindo de observâncias anuais para semanais. Eu me lembro de 2005, quando foi lançado o projeto de tirar um dia de descanso por ano para a Terra descansar, para reduzir as questões climáticas. Só que agora a ONU está falando em dia de descanso semanal. Quem que influenciou a ONU a escolher passar de dia de descanso anual para dia de descanso semanal? Eles estão dizendo aqui, fomos nós que fez isso. Nós que influenciamos as políticas ambientais da ONU, que mudou de sábado anual para sábado semanal. E aqui eles vão dizer, o sábado semanal da Terra alinha-se perfeitamente com os objetivos de desenvolvimento da ONU. Eles estão dizendo, nós estamos falando a mesma língua da ONU. E o que eles pedem? Que as pessoas se unem de diversas religiões e culturas em missão compartilhada, cuidando do nosso lar comum, que é a Terra. Muito bem. Aí, nesse novo vídeo aqui, eles vão dizer que o Papa Francisco tem sido uma voz poderosa nesse vídeo lá. Não precisa aumentar o áudio, não. Pode deixar baixo aí. Só vou ler a matéria. E aqui dizendo que o conceito de um sábado semanal da Terra foi introduzido na encíclica do Papa Francisco. Ele está dizendo o que a gente está pedindo, o Papa que pede na sua encíclica. E aqui na conferência sobre a ONU, sobre mudanças climáticas, o Papa apelou para uma ação decisiva. O tempo de ação é agora e devemos atender ao chamado do Papa. É hora de todos colocarem em ação uma guarda de um sábado da Terra semanal. Eles estão pressionados. Sabe o que é interessante? Na conferência do G7 que teve agora, tem um vídeo deles, onde eles mostram que nós estamos pedindo ao Papa Francisco para que peça a liderança do G7 que estabeleça um sábado semanal da Terra. Só que o Papa não pediu isso. Pelo menos nós não temos nenhuma informação de que isso aconteceu. E a questão é, por que o Papa não pediu um sábado semanal da Terra? Por que ele não pediu isso? Por quê? Vou mostrar para vocês o porquê. Aqui, a conferência do clima que vai acontecer agora em novembro é a COP29. Nessa COP, eles estão aqui propondo aos líderes para colocar na agenda a manutenção global de um sábado da Terra. Estão pedindo para que agora, nessa COP agora, eles estabeleçam um sábado semanal, para que a Terra pare. E esse sábado é o que está na encíclica do Papa Francisco, que vocês sabem que é o domingo. Muito bem. Isso vai acontecer em novembro. Essa COP ainda vai acontecer, a gente não sabe se eles vão tratar isso. Por que não?
Porque o domingo está num capítulo específico dessa encíclica, que já está projetado para ser tratado. A próxima COP vai ser aqui no Brasil. É a COP que vai tratar sobre educação ecológica. É o 5º capítulo da encíclica. Eles estão seguindo cada passo da encíclica. Percebe? Estão tocando as músicas. E sabe o que é curioso? A encíclica desse ano ainda, a COP desse ano ainda vai acontecer, e a do ano que vem, que está marcada para acontecer também, o Brasil fez algo que nenhum outro país fez. Por exemplo, já está aprovada essa lei ambiental, que já vai estar válida a partir de 2025. Nova lei inclui mudança climática e biodiversidade na educação. Ou seja, todas as escolas agora, desde o ensino básico até o ensino superior, vai ter que tratar das questões climáticas. Isso já é lei estabelecida pelo Congresso, já foi votado e está válida. A partir de 2025 vai começar. É isso aqui que a COP do que vai acontecer ainda no ano que vem aqui vai tratar. E o Brasil já se adiantou e estabeleceu essa lei. Quando chegar aqui e a COP dizer assim, olha, a gente tem que estabelecer leis para ensinar na escola as questões climáticas. O Brasil vai chegar e vai dizer o quê? Nós já temos essa lei, nós já antecipamos, nós já seguimos o projeto. O normal tem a COP, é levado para todos os representantes vão para os seus países e estabelecem as leis. Eles estão fazendo isso. O Brasil já antecedeu, já colocou essa lei. Então, eles estão seguindo os passos da Laudato Si. O que é curioso é que o 6º capítulo, se eles estão seguindo todos os capítulos da encíclica, em todas as COPs estão tratando desses assuntos, então eles vão tratar do 6º também, que é a COP 31, que vai acontecer no ano 2026, que o líder da ONU diz que vai encerrar os nossos 2 anos que temos para salvar o planeta. Ou seja, o que o líder da ONU está dizendo? Aqui, na COP 26, que vamos tratar do último capítulo da encíclica, é o nosso prazo final. E o que trata o último capítulo da encíclica? Você sabe? Alguém sabe o que trata? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo oficial. Pode liberar o áudio aí? Vou voltar lá, para que você possa ouvir. Se você não conhece, deixa eu voltar lá para você pegar do início. Ok? Bom. Soltei aí. Eu estou voltando aqui, né? Ok. Soltar agora. Escute. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres. Que a encíclica enfoca esses 2 elementos, a natureza e os pobres. Ela está lendo uma parte que o Papa Francisco fala sobre o dia de descanso. Então, ela está dizendo assim, olha, o que o Papa está dizendo é que o domingo restaura as questões dos pobres, ou seja, restaura a dignidade aos pobres e cuida da natureza. Agora, houve esse monge aqui. O Papa, então, diz que a Eucaristia... Ele está falando do 6º capítulo. Nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. Uma maravilha. Lembra do 7º dia que eu falei para vocês? Questão cósmica. Porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus. Ele pega toda a dimensão, lembra que ele fala dimensão ecológica do domingo? Lembra que meus primeiros 2 slides que eu apresentei é falando sobre a dimensão cósmica do 7º dia? E que o que importa não é o que acontece conosco aqui, o que eu e você estamos fazendo no sábado, mas o que acontece com Deus. Nesse exato momento, relembrando, o universo está descansando. O Criador, né? Lembra que eu falei? O Criador tomou alento. O texto bíblico diz que ele relaxa em seu trono e ele recebe adoração universal. O descanso é do Senhor. Nós descansamos com ele, porque ele nos pede. Mas o descanso é semanal. A cada 7º dia, o universo para chegar diante do trono do Senhor e o adorar. Por isso a ira de Satanás, que você fique aí fazendo do sábado um dia comum.
para que você desvincule do que está acontecendo no universo. E esse camarada aqui, pegando o que o Papa Francisco traz na encíclica, traz toda essa dimensão cósmica do sétimo dia e transfere para o primeiro. Eles estão fazendo uma alteração, uma contrafação na lei de Deus. Toda a santidade do sétimo dia, da cosmologia, da universalidade desse dia, é transferido para o primeiro. E Deus não aceita isso. E aqui, o sexto capítulo, traz o domingo como dia de descanso. A ONU está marcando na COP, nessa encíclica, nessa COP 31, que vai acontecer no ano 26, tratar sobre o último capítulo da encíclica. Então, por que o Papa Francisco, segundo aquele vídeo, né, o Sábado da Terra, aqueles advogados, estão pedindo para que ele fale do sábado, falou do sábado o ano passado, para que fale esse ano, ele não vai falar. Por quê? Porque tem um momento certo para ele falar. Ele vai falar no último capítulo, que está marcado aqui na COP 31. Eles estão seguindo os passos da encíclica do Papa Francisco. E o domingo será tratado nessa COP 26. Isso é sério. Ali eles vão tratar. Sabe por quê? Porque o que eles querem é chegar aqui. Depois que o domingo sendo tratado aqui, a proposta da plataforma, como nós lemos, é que o ano 27, que vai ser a COP 32, seja um sábado de descanso anual. Então, a proposta é feita aqui, as leis devem ser seguidas, para que no próximo ano todos, então, recebam o descanso juntos. Lembram? Vamos tocar os 6 capítulos para formar a sinfonia, a música da Babilônia, para que todos se prostrem, então, e adorem. O que é interessante estão vendo uma interrogação aqui? É porque não sabe ainda aonde vai acontecer essas COP. Aqui no Brasil, Azerbaijão, Dubai, tudo já foram. Essa COP 26 ainda não tem um país ainda definido para eles estabelecerem essa COP, onde eles vão falar sobre o 6º capítulo. Eu penso que um país pode ser eleito para acontecer essa COP. Qual? Estados Unidos da América. É o que eu acho, eles não falaram nada. É possível que eles decidam isso esse ano ou somente o ano que vem aqui no Brasil, a próxima COP, né? Essa COP 26. Mas não seria perfeito, hein? No ano em que a encíclica trata do descanso dominical, a COP estará tratando sobre esse capítulo da encíclica e ser nos Estados Unidos da América? Seria o argumento perfeito para os Estados Unidos dizer assim: nós vamos estabelecer essa lei e o mundo inteiro irá seguir. É perfeito. Tudo está caminhando. O quadro de Daniel, capítulo 3, está formado. O rei pagão, o papado romano. A planície de Dura, o mundo inteiro. Temos os 6 instrumentos para a sinfonia, a música da Babilônia, a encíclica do Papa Francisco. E o último capítulo produz a música final para levar todos a aceitar o dia de descanso papal. A irmã diz assim: todo mundo se converterá. E todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. Ela diz assim: haverá um laço de união universal. Irmãos, isso será tão poderoso que irá assustar mais da metade dos adventistas do sétimo dia. Eles não vão suportar a pressão e vão embora. E eu e você precisamos estar prontos para isso. Se a gente não consegue aceitar pequenas sugestões que o mundo nos traz no dia do Senhor, para não transgredir, a gente não vai suportar o peso que o poder civil irá trazer sobre esta igreja quando uma lei dominical foi imposta. 13 passos a gente viu. 12, segundo nós vimos aqui, vocês viram, já virou história. Nós só estamos aguardando os governos aceitarem toda essa pressão que está sendo feita. Os Estados Unidos da América está pressionando com o projeto 2025 para que seja lançada uma lei dominical. A irmã White diz: eles vão aceitar. A gente não sabe o quão próximo está. Esse projeto 2025 é para a lei dominical, para o próximo projeto. Lá no livro, eles dizem que já começa esse projeto a partir do primeiro dia do governo próximo que será eleito. Então, se Donald Trump ganhar, o projeto deles é a partir do primeiro dia já começar a estabelecer o projeto que eles querem. E lá no projeto, lei dominical é o ponto principal que eles estão dizendo. A irmã White diz que a substituição do sábado para o domingo é o último ato do drama. Nós estamos no último ato. Perceberam? 13 passos, eu falei no início aqui que a gente ia ver. Os 12 já estão cumpridos. 12 já é passado. O último é que falta para chegarmos ao fim.
Bom, eu quero passar isso daqui, porque vai demorar bastante. Vou deixar isso para uma outra hora. Eu quero chegar na parte final para a gente encerrar. Vou passar isso daqui. Essa daqui, vou falar dela. É interessante esse livro aqui, porque esse aqui é um livro esotérico. Ele foi escrito em 1957. Essa mulher, Alice Bale, ela, nos escritos dela, ela fala que ela conversava com uma entidade espiritual. Essa entidade espiritual orientava ela a respeito dos seus escritos. Se você entrar no site oficial que fala desse livro, A Externalização da Hierarquia, vai falar lá que a ONU segue as orientações de Alice Bale. Ou seja, as orientações espirituais que a ONU tem e que ela segue são os escritos dessa mulher. E essa mulher, ela recebeu uma entidade espiritual que trazia orientações para ela. Eu pergunto, a entidade que ela recebia era um anjo do Senhor? Se é esotérica, só pode ser um anjo do diabo. E ela escreveu nesse livro algo bem interessante. Até o pastor Eliezer, quem segue o pastor Eliezer no YouTube, ele chegou a citar o que Alice Bale fala aqui no livro. E é interessante que ela vai dizer isso aqui no livro. Em 2025, com toda probabilidade, será marcada a data para a primeira etapa da externalização da hierarquia. O ciclo atual, de agora, da época que ele escreveu, até essa data, 2025, é chamado tecnicamente de estágio do precursor, ou seja, é o preparo para aquele que virá, que é a entidade divina, que comporta a representação de todas as religiões, como se fosse um avatar. Tipo assim, quem que o cristianismo espera para voltar? Jesus Cristo, a segunda volta. Quem que o Islã espera? Maomé. Quem que os budistas esperam? Buda. Então, este daqui, ela vai dizer no livro, eu li isso no livro dela, ela vai dizer no livro que não é uma manifestação de cada um deles separadamente. É o Jesus Cristo do cristianismo, é o Maomé do Islã. Não. É a personalidade da qual para cada um recebe um nome, mas é uma só. Essa manifestação, segundo ela, a data da manifestação desse ser vai acontecer em 2025, segundo ela. E ela diz aqui, e é de natureza preparatória, testando seus métodos e pretende ser revelador em suas técnicas e resultados. E aí eu fui para o Copilot. Não sei quantos conhecem aqui o que é o Copilot, o site GPT da Microsoft. Né? Então, é de graça isso aqui. Para quem baixar o novo Windows, tem lá o Copilot junto. É o chat GPT. Você pergunta o que quiser para ele, ele vai responder. Então, eu fui lá e perguntei para o Copilot. O que diz, faça um resumo aí do livro A Externalização da Hierarquia, de Alice Bale, escrito em 1957. E ele me deu, então, um resumo. E aqui no resumo fala bem assim, na quinta parte eles dizem, que ela disse o seguinte, que a formação de uma confederação mundial, ou seja, uma nova ordem mundial, é exatamente isso que ela está dizendo aqui, será reconhecida e desejada até 2025, embora não seja perfeita. O curioso é que ela já estava falando em uma nova ordem mundial, que seria preparatória para esse precursor, esse avatar, essa entidade das religiões, antes de se manifestar, seria criada uma confederação mundial. E ela diz aqui na última parte, em 2025, provavelmente será definida a data para a primeira etapa da reaparição da hierarquia espiritual na Terra em forma física. Qual é as duas figuras que nós estamos esperando se manifestar de forma física? São duas figuras, está profetizado. Quem são? Hein? O primeiro que vai se manifestar? O anticristo. E esse anticristo a gente sabe que é o próprio Satanás se manifestando como Cristo. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo, o artigo definido. João vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 1, que tem muitos anticristos por aí. Mas Paulo vai dizer que o anticristo é o iníquo, lá do 2º capítulo de 2 Tessalonicenses. Ele falou que esse vai ser manifestado de uma maneira sobrenatural e com todo o poder. Quando a gente vê essa expressão no Novo Testamento grego, ela só aparece em Jesus Cristo, depois da ressurreição, quando ele diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Paulo vai usar a mesma expressão para a manifestação de Satanás como Cristo. Ele diz que vai ser com todo o poder de engano. Então, eu imagino que Deus vai dar liberdade para todo tipo de cura, milagres sobrenaturais acontecerem, para que este movimento seja aceito de uma maneira mundial. E aqui ela está dizendo
que essa nova ordem mundial preparará o caminho para a manifestação desse ser em forma física. E aqui um especialista em economia e em questões climáticas, ele escreveu que até 2025 será colocada uma nova ordem mundial. Ele está repetindo Alice Bale, porque ele pertence à ONU e ele leu os escritos de Alice Bale. E eles estão refletindo isso. Então, deixa eu passar rapidinho aqui. Aí nós temos o relógio do clima, lá em Nova York, que foi colocado em 2020, e colocou o prazo para a extinção do planeta, que é 7 anos. Então, 2020, 7 anos, 2027. 2027 é o ano que a encíclica diz que vai ser o sábado de descanso para todo mundo. Vocês estão percebendo aí? As coisas vão se afunilando, né? Olha o que Ellen White diz. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Que cena é essa? Satanás vindo como Cristo, é a manifestação da hierarquia, e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se ligam em sociedades secretas. Ela está dizendo que quem vai preparar o caminho da manifestação de Satanás como Cristo são essas entidades secretas, aonde certamente a ONU, seus representantes, são líderes e são membros delas. Então, eles estão preparando, né, o caminho. Quero passar isso daqui, para adiantar, para a gente encerrar. Isso aqui vai acontecer ainda, e vai vir com muito poder para enganar o mundo inteiro. Diz assim, terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus. A gente está aguardando isso acontecer, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los. Espera aí. Acho que voltou aí. Foi você aí que apertou, né? Ok. Aqui está dizendo que para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu, mediante esses agentes, ou seja, os demônios, em contato com os reis da terra. Ela diz que serão enganados tanto governantes como súditos. Esses líderes que estão promovendo essas COP para salvar o mundo têm propósitos aparentemente interessantes, né? Mas eles estão sendo guiados pelo diabo, por anjos diabólicos, para preparar o mundo inteiro e a perseguir um pequeno grupo que vai se distinguir de todo o mundo. E esse grupo sou eu e você. Nós precisamos estar prontos para isso. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? Bom, a menos que Deus intervenha, estamos prestes a testemunhar a aprovação de políticas ambientais e conservadoras radicais que favorecerão medidas de fechamento aos domingos. Isso é o que está sendo proposto no projeto 2025 agora para os Estados Unidos. Irmãos, estamos preparados para a crise da lei dominical que se aproxima? Eu quero falar aqui o último texto de Ellen White, que eu cito, que ela diz assim, na época, quando estava surgindo a lei dominical, ela escreveu, a grande questão que está tão próxima, a lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. O que a lei dominical vai fazer? Ela vai expurgar, ela vai tirar da igreja os falsos. E essa lei ela está se aproximando. Nós estamos prontos para isso? Ela pergunta, o nosso povo, o que o nosso povo pretende fazer agora? O que você, querido irmão, pretende fazer nesse exato momento ao saber que nós estamos diante de uma proposta de lei dominical na América? E o mundo inteiro, os líderes do mundo inteiro reunidos ao lado do papado. Como vimos aqui, a apostasia nacional já existe. O limite da paciência de Deus já chegou. O que você e eu pretendemos fazer? Quantos aqui conhecem esse filme? Já ouviu falar nesse filme? Zelig. Alguém conhece? Já ouviu falar nesse filme? Não? Esse filme foi produzido em 1983. E esse personagem aqui, o Woody Allen, ele interpretou um camarada que tinha uma tinha uma autoestima muito baixa. E o que ele fazia? Ele se tornava igual ao grupo que ele estava para que ele pudesse ser aceito no grupo. Então, no filme vai mostrar os personagens que ele vai tomando. E aí, quando ele está na China, ele se torna um chinês. Quando ele está na França, ele se torna um francês. Quando ele vai para Israel, ele se torna um judeu e vive como um judeu. Aí ele imita até os gordinhos, quando ele está junto. E aí, no filme, ele vai ser um aviador, um índio, um escocês, um médico. Ele vai, cada grupo que ele se junta, ele se torna igual àquele grupo, simplesmente para ser aceito. A moral do filme é que, no final, Zelig termina sozinho, porque Zelig não tem mais uma identidade. Ele não sabe mais quem ele é. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jefferson Pilar passou por uma experiência. Eu estou dizendo que eu nunca fui muito de gostar do estilo de música dele, não nada contra, mas é uma questão que eu nunca gostei do estilo, de todos os estilos. Mas
eu comecei a olhar para esse camarada de uma maneira diferente. Eu conheci ele quando ele esteve aqui na minha igreja, fazendo uma semana de oração jovem. E ele era realmente muito espontâneo, muito extravagante, né? Não tinha cuidado com a sua fala, falava alguns palavrões. A gente observa essas coisas. Mas esse cara mudou. Porque ele passou uma experiência muito triste. Ele desanimou de tudo, desanimou da igreja, desanimou de Deus. Ele perdeu entes queridos, que trouxe muito sofrimento para ele. Ele vai falar isso num vídeo na internet. E aí, depois que ele vence tudo isso, ele se volta para Deus. Ele tem um reencontro com Deus. E quando ele tem esse reencontro com Deus, ele faz então esse álbum que é chamado Confissões, onde ele tem 7 confissões em forma de música que fizeram parte desse momento muito difícil que ele está passando. Pode tirar esse fundo musical aqui? Por quê? Porque nesse álbum aí, existe uma música que eu gosto muito. Para mim é a mais bonita dele. Eu ouço muitas vezes. E essa música é... Pode passar aí? Confissões. Pode deixar o áudio aí. Eu gosto dessa música por quê? Essa música começa dizendo assim: muitos personagens eu criei. Você se lembra de quê que eu acabei de falar aqui? Ele está dizendo que ele é o quê? Que ele era um Zelig. Eu tinha muitos personagens, várias fantasias já usei. Só para quê? Para ser aceito por todos. Então ele estava naquele grupo, ele imitava aquele grupo, só para ser aceito por aquele grupo, ser bem recebido. Ele estava fazendo igual o Zelig do filme. E ele continua: me perdi de ti aos poucos, isso me fez perder de você. Muita maquiagem já passei e o que sou agora já não sei. Olha, ele está dizendo, minha identidade já não sei. Ele perdeu a identidade, igual o Zelig. E ele continua: tudo isso me afastou de ti, mas eu sei, não te afastou de mim. E ele clama na música, ele começa a dizer: vem reformar, vem me ajeitar, tira a poeira, pode entrar, vem, me arruma, tira a poeira e as fantasias de mim. Irmãos, talvez vocês estão vendo um Zelig aqui, que às vezes se adapta de acordo só para ser aceito. Talvez você na igreja é um, talvez as pessoas conhecem você aqui de um jeito, lá no seu trabalho você é outro, lá na sua escola você é outro, e cada grupo você vai se amoldando simplesmente para ser aceito por aquele grupo e ser bem visto por todos. Será que eu estou falando aqui para algum Zelig? Será que eu estou falando para alguém que não tem uma identidade? Aonde vai ele se adapta só para ser aceito? Esse grupo, esse tipo de atitude faz com o que aconteceu com ele. Afasta-nos de Deus, porque a gente perde a identidade. E o que Deus mais quer, depois da entrada do pecado, aonde Satanás, a irmã White diz que nós trazemos, no nosso nascimento, em nosso caráter, a imagem do diabo. Nós nascemos com a imagem de Satanás. E o que Deus quer? O que Deus quer, queridos? Trazer a imagem de quem? De Cristo. Se você ficar imitando o grupo aqui e ali, sendo um Zelig, você simplesmente vai ser um sem identidade. Mas o que Deus pede a mim e a você nessa noite é para que você tome uma firme posição ao lado do Senhor. Uma posição pedindo para que o Espírito Santo venha produzir em você a imagem de Jesus. Amém? Irmãos, a música da Babilônia está sendo tocada. O mundo inteiro está seguindo os trajetos do papado romano. Em breve teremos uma lei dominical. Zelig não vai suportar. Então eu clamo a você para que peça hoje ao Espírito Santo, esse revelador das consciências, esse que toca o nosso coração, esse poderoso Deus e lindo, venha promover uma transformação no seu coração. O falso reavivamento já está acontecendo na América, tem profeta para todo lado. O que falta agora é o reavivamento verdadeiro acontecer dentro do meu coração, do seu coração. O que Deus quer é que você deixe a sua vida de Zelig, a sua vida de pecado, a sua vida de transgressão, e vamos focar agora no propósito máximo que nós temos, que é a pregação das 3 mensagens angélicas. O mundo precisa conhecer que o papado romano está reunindo o mundo inteiro para ser adorado. E a gente não pode permitir, vendo essas coisas e ficando quieto. A irmã White diz: não podemos ficar quieto ao ver quando vem a espada, que o povo de Deus dê a trombeta o sonido certo. Este é o momento que nós temos para dar o sonido certo, avisar o mundo, irmãos, que a apostasia está se formando e que vai levar uma grande quantidade de pessoas que não ouvirem o chamado de Deus.